Bom, pessoal, vamos para mais um tutorial. Eu já importei os dados. Então, agora eu tenho os dados de dia e temperatura. Só que eu quero plotar junto com eles dia e umidade. Ou seja, são dois eixos Y diferentes. Então, antes de qualquer coisa, para não me confundir, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou mudar aqui as propriedades, porque eu posso modificar o nome do meu arquivo. Então, eu estou aqui primeiro na temperatura, então vou mudar aqui para temp de temperatura, meus dois nomes. E nesse outro, vou colocar umidade. Beleza. Então eu posso simplesmente vir aqui no gráfico de temperatura e agora eu vou mandar plotar um ponto e linha, só para ficar um pouco diferente. Beleza? Então, o gráfico que a gente já conhece, posso colocar aqui o eixo, temperatura, dia e assim por diante. Mas agora vem um problema, porque a umidade está numa escala totalmente diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova camada. Então, eu vou aqui na administração de camada e vou adicionar uma nova camada no meu gráfico. E eu tenho várias formas de fazer isso. Uma forma interessante é essa, que eu vou adicionar um novo eixo do lado direito, um novo eixo Y do lado direito, porque o X é igual, né, são os dias do mês, e o Y, que no caso é a temperatura, e no outro é a umidade. E aí eu vou mandar linkar a escala X. Então, mandei aplicar. Beleza, agora eu tenho dois gráficos. A camada 1 está aqui e a camada 2 está aqui. Então, ok. Beleza. Agora eu tenho dois eixos. Então, observe que quando eu clico na camada aqui, desse lado, eu estou na camada 1. Quando eu clico desse lado, eu estou na camada 2. E na camada 2, no conteúdo dela, é onde eu vou inserir lá a minha umidade, que eu mudei o nome. Beleza. Essa segunda curva aqui é a curva de umidade. Vou colocar ela em azul para dar um destaque. Eu também posso alterar o tipo dela, né? Ela está no tipo linha, eu posso colocar linha em ponto, igual ao caso azul, igual ao caso preto. E aí eu comparo. Então, desse lado aqui eu escrevo umidade, coloco a umidade correta, e desse outro lado eu coloco temperatura. E aqui são os meus dias do mês. E o que é bem usual de ser feito é colocar nesse lado da escala a cor correspondente ao gráfico, né? Então, ajuda a identificar que o gráfico azul é deste lado direito. Tudo bem? Bom, e para finalizar, eu vou simplesmente excluir essa camada o conteúdo dessa segunda camada, unidade que eu adicionei. Vou voltar só para a temperatura. Um procedimento muito comum que ocorre é olhar para um gráfico e saber não somente os dados dele, mas como os dados variam, ou seja, a derivada dessa curva. Então, eu vou em análise, matemática, diferencial. E aí ele vai perguntar para mim qual que é o tipo, a ordem da derivada. Então, se eu quero derivada primeira, segunda, etc. E se eu quero que eu plote a curva. Então,
e o nível de smooth, se tem smooth ou não. Vou deixar 100, vai ficar um gráfico um pouco diferenciado, mas vamos ver. Pronto, ele plotou para mim a derivada daquela curva anterior. Então, esse é o perfil de variação de temperatura deste gráfico aqui. Observe que também a escala é diferente. E eu posso fazer o mesmo procedimento, né? Adicionar aqui uma nova camada. Só que agora eu vou adicionar ao lado direito, linkando o X ainda. E nessa segunda camada, no conteúdo dela, eu vou colocar a temperatura. Pronto. Vou colocar a temperatura em linha em ponto. E vermelho deixar derivada. Ou seja, a curva em preto representa os valores de temperatura. E a curva em vermelho representa quão forte, digamos assim, né, foi a variação de temperatura de um ponto para o outro. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma subida forte. Então, a derivada vai ser positiva. Eu vou ter um pico na derivada. E assim sucessivamente. E aqui terminamos mais um tutorial.